Boa pergunta. São vários fatores, né? Primeiro, o condicionamento cultural nosso, que nega qualquer realidade extrafísica. Segundo, ideias de terror implantadas na infância, tipo, por exemplo, usar a figura do capeta, do diabo, já como condicionamento, a pessoa começa a ter medo de algo invisível desde a infância. O medo de espíritos, por exemplo. O medo da morte, ele é diferente do medo de morrer. O medo de morrer é biológico, é o instinto de sobrevivência. O medo da morte é inserido na mente, por cultura. E o que a gente fez? Criou no imaginário popular uma caveira com uma foice e uma mortalha. E não tem nada disso do lado de lá. Não vai vir uma caveira desencarnar você, Samuel, que é um evento da natureza normal, já desencarnou quantas vezes aí ao longo da... Então não vai vir uma caveira para ceifar sua vida, mas tem gente com medo disso, que aí é medo da morte enquanto ideia. Isso aí precisa liquidar, porque é pura manipulação cultural. Então, o que ocorre? Na hora da saída, o metabolismo está mais baixo, as ondas cerebrais estão mais baixas, eu estou considerando o sono. Eu não estou considerando as alternativas de uma saída do corpo por um evento mediúnico, por exemplo, ou durante a meditação. Eu estou pegando durante o sono. E por que isso? Pode conferir na literatura internacional de projeção. 99% das saídas do corpo rola durante o sono, porque é um momento que a pessoa se permite mais horas de relaxamento, mas pode ocorrer num transe mediúnico, pode ocorrer durante a meditação, mas não é a maioria. Eu estou pegando pela média. Então, na hora que bate o medo, o metabolismo estava baixo, as ondas cerebrais baixas, o campo energético abriu e a pessoa vai ter um dos sintomas projetivos, a catalepsia, a paralisia, ou a dilatação da aura, o estado vibracional. E aí bate o medo, seja por não conhecer esses sintomas ou a mente, mesmo a pessoa estudando, ela fala, eu estou sentindo uma vibração, eu estou sentindo minha aura dilatar, eu estou estudando isso, e se alguma coisa me pegar? Veja, a mente dela entra e sabota, isso é autossabotagem na hora, e aí a adrenalina dispara no corpo, acelera, ela é travada de volta. E o que a Marisa está falando para mim ali, no caso, muita gente narra isso, você está fora do corpo e não consegue enxergar. E aí a pessoa, pelo condicionamento da forma humanoide, fala, tem que abrir os olhos. Que olhos? Os olhos estão embaixo no corpo. Mas o pensamento de agir com o corpo espiritual, como ela agiria com o corpo humano, aí dá uma agonia, ela é puxada para dentro do corpo. Por que isso acontece? Durante a saída do corpo, o campo energético do corpo, chamado duplo etérico, ele dilata, formando uma cúpula de energia de 4 a 6 metros em volta do corpo humano. Então, Samuel, se você está projetado 2 metros acima do corpo, tecnicamente você está fora, mas não está fora do raio de ação daquele campo energético. Eu passei muito isso na adolescência. Sair do corpo, ficar preso aqui sem conseguir me soltar do raio de ação até eu descobrir o que era. E eu descobri isso num autor, que era o Sylvan Joseph Muldon, que junto com Hillard Carrington, você tem o livro ali, publicou o livro em 1929 na América do Norte, o clássico Projeção do Corpo Astral. E ele foi o primeiro cara a narrar esse campo que ele chamou de faixa de atividade do cordão astral, era o nome que ele usava. Décadas depois, o Valdo Vieira chamou de cúpula de atividade, ou perímetro energético, mas o primeiro a falar foi o Sylvan Muldon. Então, dentro desse raio de ação, Samuel, e eu não estou falando na aura inteira, por exemplo, você sai do corpo e vai lá para longe, a aura mental e emocional colorida está toda, é sempre sua, mas no corpo tem a aura do físico, da onde se projeta o elo energético, o cordão de prata. Então, você está fora, mas a aura do corpo dilatou. Você com a aura do corpo astral está aqui em cima. Então, há uma espécie de contração. Você não consegue se mexer, não consegue voar e não consegue enxergar nada, principalmente se o para-chakra frontal está muito envolvido dentro dessa energia. E aí você não consegue enxergar. Aí você começa a pensar, tem que abrir os olhos. Isso dá a noção para a mente do corpo, ela é puxada de volta. Então, na hora que isso acontecer, o que a pessoa tem que fazer? 2 possibilidades. Estende as paramãos para frente, dá um passe, exterioriza energia. Na mesma hora, você consegue abrir esse campo e se projetar com mais lucidez. Ou segundo, pulsa a luz no para-chakra, porque desobstrui. Não era que você não estava vendo, a energia estava muito carregada no centro frontal. Isso é mais comum do que se pensa, muita gente passou por isso e não tem muitos livros falando desse tipo. Eu estou tirando da própria experiência,
porque eu vivenciei muito disso e vivencio até hoje. Então eu sei exatamente o que a Marisa está falando, porque na adolescência eu passava isso até eu descobrir qual era a causa. Que durante a saída do corpo, ao encontrar outras consciências que estão um pouco melhores no momento, eles podem passar conhecimentos que não tem nos livros que a pessoa está lendo. Foi o que aconteceu comigo e tantos outros ao longo da história. E isso acaba trazendo para cá uma nova maneira de olhar as coisas. Segundo, a possibilidade, através da passagem de energia, de ajudar terceiros em várias condições, seja um espírito que ficou preso aqui, seja um parente que desencarnou, você poder impulsionar e ajudar energeticamente. Você volta para o corpo feliz da vida, Fael, de ter feito aquela atividade. E o mundo não sabe, mas você sabe aqui dentro que você participou, te deram a chance de você participar. E outra coisa, a própria expansão da consciência, independentemente dos mentores, você vai crescendo e percebendo outras coisas. A melhoria dos chakras, de tabela, da energia, um melhor entendimento das coisas, porque desde o momento que você tem uma experiência fora e observa o seu corpo, como eu pude fazer várias vezes, você percebe, Fael, que você não é o corpo e que você existe fora do cérebro. O mundo inteiro pode não acreditar, você sabe. E nas primeiras experiências que eu tive, eu me lembro, uma delas, eu fora do corpo, olhando o meu corpo deitado, eu me perguntava assim, qual dos dois sou eu? Eu aqui ou aquele cara que parece comigo dormindo e roncando ali embaixo? Obviamente que eu era o que estava pensando. Outra, deixa eu mexer as mãos. Mexi as mãos aqui, não mexi as mãos do corpo. Claramente eu era um ser fora do corpo, sem controle sobre a matéria, que o metabolismo estava relaxado. Claramente eu era uma consciência extrafísica. Então, isso quebra aquela ideia de que é o cérebro que produz o pensamento, e com o tempo, vendo pessoas que já passaram daqui para lá, você começa a descobrir que morte é apenas uma ilusão neste plano, porque a pessoa continua viva em outro veículo de manifestação do lado de lá. E o mais importante, Samuel, que foi assim para mim, eu tinha 17 anos, estava tendo saídas do corpo desde os 15, mas só estava saindo e vendo as coisas do aqui e agora. Eu não tinha visto nada espiritual. Com 17 anos, na sala da casa onde eu morava, com pai materialista, mãe evangélica e 2 irmãos crentes e vó católica. Eu não estava num templo de Himalaia. Eu estou falando, a minha experiência foi totalmente diferente. Tinham 8 espíritos na sala. Quando eu falo 8 espíritos, são 8 pessoas translúcidas, uma energia maravilhosa que não te deixa dúvida da procedência do alto. Não era capeta nenhum, não era elemental nenhum, eram pessoas na minha frente. Não era fantasminha do além, não era bolinha de gás. 8 pessoas na minha frente. Então, a primeira surpresa que eu tive nisso é que o plano espiritual não é feito de fantasma, ele é feito de pessoas que moram em outro plano. E isso me trouxe uma naturalidade do mundo espiritual. Eu não falava, ali tem uma entidade. Eu falei, não, ali tem um cara, ali tem uma moça. Pô, que legal, que bacana, né? Pô, todo mundo vivo, sabe? E isso te muda completamente a relação com a perda de familiares. Você sabe que uma hora você vai também, você começa a lidar melhor. Então, a saída do corpo, ela acaba te dando uma noção consciencial um pouco mais ampla. Agora, independentemente dela, você é pessoa com um monte de coisa para aprender. O que eu estou querendo dizer é que a abertura que dá, na volta, se você tiver consciência disso, pode alavancar um processo de crescimento. E outra coisa, uma pessoa pode ter uma saída do corpo, não significa que ela é avançada espiritualmente, porque as pessoas saem do corpo durante o sono, e ela é lá fora o que ela é aqui. Então, pode ter uma pessoa mal intencionada, né? Mas ela não vai ter acesso a outros planos, ela vai ficar gravitando por aqui, porque a densidade dela é grossa. Mas fenômenos paranormais não são o verdadeiro desenvolvimento espiritual, porque uma coisa é o conjunto das capacidades parapsíquicas, clarividência, mediunidade, projeção. A outra coisa é o conjunto de valores que você desenvolve no teu caráter, paciência, amor, sabedoria. Então pode ser, Fael, que alguém desenvolveu uma capacidade parapsíquica e não desenvolveu a qualidade de caráter para lidar com aquilo. Ela vai se enrolar com a capacidade paranormal. Então, desenvolvimento parapsíquico não é desenvolvimento espiritual. O espiritual é o caráter da pessoa. Agora, se a pessoa está tendo essas experiências e tem caráter, ela junta uma coisa com a outra, aí vai dar um processo de crescimento. E a saída do corpo é uma dessas alavancas que dá esse processo. E um detalhe, Samuel,
alguém olha um clarividente, um médium, um projetor ou projetor e fala assim, essa pessoa é tão evoluída espiritualmente. Ela não é evoluída espiritualmente. Ela tem uma abertura para a psique que pode estar toda enrolada e até fazer um mal com aquilo. Então isso explica médium canalha, projetor, projetora pilantra, clarividente safado, médium que usa a mediunidade para manipular os outros e daí por diante. Porque a capacidade é a capacidade. Se não tiver um caráter sadio, como é que vai equilibrar isso? Então isso explica manipulação na mediunidade, de guru sobre discípulo, exploração sexual. Isso explica projetor que tem saída do corpo e no dia a dia não presta enquanto pessoa em relação aos outros, à sociedade em geral, só para não confundir. A saída do corpo, ela abre caminho, mas se a pessoa não quiser crescer, não adianta, pode ter o Buda do lado dela, ela não cresce. Então, o mais legal, quando estas experiências estão dentro do prisma da evolução, porque aí você soma uma coisa com a outra, aí realmente melhora a pessoa. Se você está aqui, eu te convido a assistir o vídeo mais recente do canal Casa Filhos do Todo, que está aqui na descrição. Inscreva-se também por lá. Lembre-se de deixar o seu like aqui nesse vídeo, de se inscrever nesse canal, e se você gostou desse corte, o episódio completo está aqui na descrição. E também se inscreve lá no nosso canal oficial, Filhos do Todo, para você acompanhar as outras entrevistas. Farrell Molina falando, um grande abraço.